Tá? Boa noite, estamos aqui com a nossa aula do sétimo período de administração da nova faculdade, disciplina Administração de Projetos, ótima disciplina. E hoje nós vamos ter então a aula relacionada a ferramentas da qualidade, que é uma aula bem interessante, vai servir muito também para consultoria para vocês, tá bom? Eu fiz uma planilha, é de minha autoria, quero que vocês abram aí no seu computador, já deixei lá no ambiente da sala de aula do Google e mandei no seu e-mail também. Se você não acompanhar ela agora com a planilha que eu mandei, pelo vídeo vou passar passo a passo e vou explicando cada ferramenta e depois você consegue reproduzir isso sozinho, tá? Vendo pelo vídeo. E aí, qualquer dúvida, você pode nos contactar aqui, tá? A princípio, coloca o microfone no mute aí de vocês, para que eu consiga melhorar aqui meu áudio, tá? Então, vou compartilhar minha tela com vocês. Vou compartilhar aqui o Excel. Acredito que vocês vão começar a enxergar, então, minha tela no Excel. Então, eu tenho várias abas aqui embaixo no Excel que eu já programei para aplicar as ferramentas, tá bom? E eu quero mostrar para vocês como é que funciona, então, uma série de ferramentas da qualidade que vão ser utilizadas para que você possa estratificar um problema empresarial, para que você possa ter aí uma visão mais ampla, mais abrangente, de como que as metas organizacionais estão sendo definidas, como que a empresa tem sido gerenciada. Isso faz parte da função do administrador, tá bom? Então, dentro dessa planilha, a gente tem uma aba chamada problema. Vamos supor que o problema seja alto índice de falhas na produção. Não sei se vocês estão percebendo, mas eu estou colocando aqui o problema maior aqui, ó, alto índice de falhas na produção. É importante, pessoal, ao falar de um problema, contextualizar esse problema. Porque às vezes a gente coloca assim, ó, problema, produção. Não, produção não é um problema. Falhas na produção é problema, entende? Então a gente tem que também saber contextualizar aquilo que a gente quer falar. Porque aquilo que a gente colocar aqui, ele precisa se referir também aos problemas, tá? Ok, vou aumentar o zoom da planilha. Então, aqui, nesse caso, está falando sobre problemas. Então, pronto, acho que melhorou aí para vocês. Então, falando sobre o alto índice de problemas, eu coloquei aqui alto índice de falhas na produção. E talvez a meta dessa organização possa ser assim, ó, atingir o máximo de 2% de falhas na produção. Como meta, não sei se vocês já tiveram aula comigo dessa matéria, mas aqui, quando a gente fala de meta, a gente tem que ter objetivo, valor e prazo. Então, o objetivo é atingir o máximo de, o valor é os 2%, e o prazo tem que ser até, geralmente a gente coloca dezembro de 2020, que é a meta, ela precisa ser alcançada durante um período, né, que vai ser ali estratificado toda essa produção. Então a gente coloca atingir o máximo de 2% de falhas na produção. Então eu falei que a meta, uma meta completa tem que ter objetivo, ela precisa ter valor, ela precisa ter prazo, tá bom? Para ser uma meta bem estabelecida. Então, tendo objetivo, valor e prazo, o objetivo é atingir o máximo de falhas de produção, né? O objetivo da minha meta. O valor é 2% e o prazo é até dezembro de 2020. O problema que eu estou tendo na minha empresa, então, é um alto índice de falha na produção, tá? Então,
conhecido essa primeira parte, a gente pode passar para a parte aqui de baixo. Até então, ok, pessoal? Sim? Tudo certo? Podemos continuar aqui? Tudo ok. Vamos lá. Então, uma vez que a gente tem essas informações já preenchidas aqui, a gente vai para essa parte de baixo. Vamos colocar que essa meta é o seguinte: uma vez que eu preciso de atingir o máximo de 2% na falha da produção, então essa meta ela é melhor, quanto menor o índice, melhor é para a empresa. Vocês entendem isso? Porque falhas na produção, quanto menos eu tiver, quanto mais eu tiver próximo, eu consigo, então, ter resultados positivos para a organização. Então, a meta, como é 2%, vamos supor que 2% de 100, 2% são duas peças, né? Então, vamos colocar aqui, ó, que a minha meta sempre vão ser duas, o número 2, né? Que eu estou falando sobre a quantidade de peças, tá bom? Ou vou colocar diferente, em vez de colocar 2, coloca 20, tá? Vamos colocar que se produzem 1.000 peças por dia, então a meta eu só posso chegar até 20, ok? Então vou preencher de janeiro até dezembro uma meta única de 20 por mês. Mas o que eu preciso alcançar é menos do que 20, ok? Então, ou seja, a meta aqui, ó, se eu tiver um cálculo somando todos esses valores, vai dar 240, que vai ser a meta acumulada. Tá vendo aqui embaixo? Aqui no lado, meta acumulada. Nada mais é do que a soma de todos esses números que eu coloquei de janeiro a dezembro. E aqui embaixo, eu vou colocar mês a mês aquilo que a minha equipe produziu. Vamos supor que no mês de janeiro, a gente conseguiu ter o índice de 15 erros no mês. A empresa bateu a meta, sim ou não, pessoal? Bateu a meta, sim ou não? Respondem. Sim, bateu. Bateu a meta, porque o melhor é para baixo, certo? Em fevereiro, a produção não foi tão boa assim, foi 20, mas ainda assim bateu a meta. Ok. Em março, a gente teve aí um certo desvio e foi para 35 erros, né? Talvez é por causa do coronavírus aí, né? 35. Se você for reparando, aqui nessa planilha aqui de baixo, ela começa então a fazer alguns desenhos de acordo com o seu preenchimento lá em cima. Então, e outra coisa, olha que interessante. Uma vez que você tem uma meta 20 todo mês, que é o previsto, aquilo que se espera, e você tem aquilo que você está realizando na parte de baixo, automaticamente o sistema ele vai calculando para você tanto a questão da meta acumulada, quanto também a questão do real acumulado. Então, por que aqui tem 240? Porque eu já tinha preenchido. Mas se eu tirar aqui, por exemplo, esses 20 aqui que eu coloquei, e colocar ele mês a mês, vai começar a ter um certo equilíbrio. Ou seja, onde eu tenho uma meta de 60 até o mês de março, mas só que, na verdade, eu estou com 70 erros. Eu estou acima da minha meta, correto? Ou seja, eu não estou atingindo a minha meta até esse momento. Então, no mês de abril, que a meta ainda é 20, pode ser que no mês de abril eu consegui ter resultado, por exemplo, de 5, que foi muito bom. Então, minha meta acumulada era 80, é 80, e o resultado já está sendo satisfatório, que está abaixo da minha meta. E para a gente, o melhor para baixo é melhor. Né? Tudo que for abaixo da meta, se tratando de falhas na produção, é o melhor a ser conquistado. Então, eu vou traçando aqui a reta preta aqui, que é a minha meta, e eu tenho aqui também aquilo que vai ser diferenciado de acordo com os resultados obtidos. Então, vou colocar aqui alguns números aqui, né, a meta, vou continuar com 20, aquilo que a gente já tinha combinado. E aqui embaixo eu vou colocar alguns números diferentes, tá bom? Para que a gente possa fazer as nossas análises relacionado a resultados que nós estamos tendo, tá bom? Então,
Aqui, por exemplo, eu tenho, deixa eu ver, aqui 50, deixa eu ver. Deixa eu ver se isso aqui está certo. Então, pessoal, eu estou vendo aqui um erro de fórmula. Se você clica aqui em cima desse 75 e clica aqui em cima da fórmula, você está vendo que só está selecionado janeiro, fevereiro, março e abril. Então, você pode puxar a fórmula aqui até esse dado, até aqui a parte de dezembro, tá bom? Dá um Enter, que vai somar tudo, tá bom? E da mesma maneira aqui, eu acho que já está certo. Deixa eu ver. Clicou aqui, está selecionado todo o período. Ok. Só essa parte de baixo que estava errado, tá? Então, se você clica em cima da fórmula, ela tem que pegar o resultado de janeiro até dezembro, tá? E como nós não atingimos a meta, eu vou aqui abaixar um pouquinho isso aqui, esse 50 aqui, para poder, deixa eu ver, vou colocar 28. Pronto. De uma certa maneira, se eu tenho esse resultado da empresa, mesmo que seja muitos altos e baixos, eu tenho então um resultado daquilo que era o previsto, que é a minha meta, tá bom? E aquilo que é o realizado daquilo que eu consegui então executar durante o meu ano. Então a meta foi anual, eu tenho um problema de alto índice de falhas na produção, eu posso analisar esse problema de uma maneira mês a mês ou de uma maneira geral no ano, tá? Então, se eu falar de mês a mês, uma vez que eu tenho janeiro e eu tive 15 resultados, então aqui eu atingi minha meta. Em fevereiro também eu atingi minha meta. Em março, eu poderia fazer uma estratificação desse mês específico para que eu possa então apresentar para o meu gestor qual que foi as anomalias que houveram dentro desse mês de março, para que eu possa então tomar ações corretivas desse período que a gente está falando de março no caso, ok? Vocês estão entendendo? Dá um ok aí e me façam perguntas que eu vou passar para outras coisas. Deu para entender, tá tranquilo. Tranquilo? Então, dentro das organizações, o melhor, pessoal, é nós termos sempre a estratificação mês a mês, tá bom? Eu não vou esperar chegar até o final do ano para saber se eu atingi ou não a meta. Então, eu sempre vejo isso de acordo mês a mês. Então, se eu não atingir em março, eu vou ter que fazer uma grande estratificação de todas as ferramentas que eu vou apresentar para vocês e para que eu veja, então, qual que foi o motivo do mês de março de não atingir a meta, que no caso é a parte aí das falhas de produção. Ok? Tranquilo até então? Aqui me mostra o acumulado tanto do realizado quanto daquilo que é minha meta. E aqui na lacuna me mostra a lacuna que é a diferença de um para o outro. No caso aqui de 240 para 239. Então eu vejo aqui a lacuna dessas duas questões aqui, né, que a gente tem apresentado nesse exemplo que eu estou dizendo a vocês. Passando para o próximo, então, tá? Um próximo aqui gráfico, que é essa parte de estratificação. Então você clica aí, por favor. Ao clicar nessa parte de estratificação, você vai ver uma questão que aqui já mostra. Deixa eu aumentar aqui também para vocês verem melhor. Pronto. Você pode verificar que na planilha já puxa aqui para você o problema. Aqui está aqui, ó, Pareto do problema, que aqui é o alto índice de falhas na produção. Onde que ele tirou isso? Aquele gráfico anterior, alto índice de falhas na produção. Então, essa estratificação já puxa essa informação aqui, ok? E aí, a gente tem um campo chamado o que, número de ocorrências, e aqui tem o valor acumulado e o percentual. Então, a questão é feita uma pergunta. O que aconteceu, então, com essas falhas de produção? Ou seja, quais são essas falhas de produção ocorridas dentro daquela organização? E aí a gente vai colocar algumas delas aqui para que a gente possa estratificar dentro desse exemplo. Vocês podem me ajudar. Vocês querem falar alguma falha? Isso mesmo, pessoal. Obrigado pela participação.
A gente pode colocar aqui, ó. A gente pode colocar embalagem, embalagem danificada, ok? Embalagem danificada, a gente pode colocar que foram 500 ocorrências que tiveram com embalagem danificada. Uma outra sugestão aí de problemas na produção. O que mais? Qual que é Aí só outro? surgiria problemas na produção? Como? Só surgiria os problemas internos na produção ou Isso. externos também? Não, Falta internos. do absenteísmo do funcionário? Não, isso não entraria porque absenteísmo seria um outro tipo de meta, tá? A gente só está falando do problema em si das falhas de produção. Então, a gente só coloca então relacionado a essa produção. Então, pode colocar, por exemplo, Extravios? produto extravio. Não, na produção não, pode ser que tenha extravio, mas é tipo arranhão, sabe? Essas coisas mais no produto que a gente está falando. Entendi. Problemas mecânicos Posso de colocar equipamentos? mecânico de equipamento? Não também. Eu estou falando de produção. Alto índice de falhas na produção. O que falhou na produção? Eu não vou colocar que o equipamento falhou. Talvez essa é a causa raiz. Mas o que aconteceu com o produto? A embalagem está danificada. Eu posso colocar que teve arranhões. O produto teve excesso da matéria-prima? Pode ser colocar arranhões na parte externa. Arranhões na parte externa, a gente pode colocar 750 itens. Produtos incompletos? Posso colocar assim. Peraí. Posso colocar então produtos. Eu queria colocar incompletos. Eu quero colocar produtos. Com defeitos, com anomalias, não? Pode ser. Anomalias. Produtos com anomalias pode ser 450. E vamos colocar só mais um, então. Produto sem data, sem hora? Sei lá. Vamos colocar alguma coisa assim, que esse produto é alguma coisa na borracha. Então, vou colocar borracha quebrada. Borracha rasgada. Pronto, borracha rasgada, a gente pode colocar 50. Ok? Vamos supor que seja esse as falhas lá da minha produção. Embalagem danificada, arranhões na parte externa, produtos com anomalia. Aqui está muito genérico, né? Produtos produtos com problema no lacre. Desculpa, pessoal. Ainda bem que vocês não estão perto de mim. Não é vírus. Aliás, não é do coronavírus. Então, aqui a gente tem, então, todos os problemas, então, apresentados naquela produção. Tá bom? Então, uma vez que eu fiz ali uma verificação dentro daquele mês de março, eu verifiquei esses problemas e o número de ocorrências foram esses aqui. Vocês podem fazer essa estratificação pela empresa toda, ou também vocês podem fazer estratificação, talvez você é gerente de uma área específica, por exemplo, gerente da parte de produção, mas na área do turno noite. Então você faz a sua análise e o cara do turno da manhã vai fazer a análise dele, tá bom? Então, se você professor, Oi. só para mim garantir que eu não estou confundindo, é diferente aí de um brainstorming. Porque não é tempestade de ideias. Eu preciso já saber o que é o problema e a ocorrência e o número de ocorrências, correto? Exato. Não é brainstorming, não é. Você aqui está fazendo, no máximo que aproxima isso aqui é uma folha de verificação, que você colocaria, por exemplo, uma folha, tipo um checklist, onde você, no final da produção, você tem lá uma folha que você ia ter, por exemplo, é porque está bloqueado,
mas você ia ter ali, deixa eu abrir uma outra aqui, eu não sei se, ver se vocês vão conseguir enxergar minha nova planilha, conseguiu? Sim. Tá. Sim. Então, como se aqui tivesse aqui aqueles mesmos produtos que estavam na anterior, esses aqui, tivesse num controle à parte seu, onde você ali no dia 1/3, 2/3 e tal, e assim sucessivamente, você foi contabilizando. Balagem danificada aqui teve 2, aqui teve 5, aqui teve tantos. E aí no final do mês teve um resultado de cada um desses problemas de acordo com a produção, de acordo com aquilo que foi realizado. E esse resultado aqui, que você contabilizou em meio a sua produtividade, então fez com que você chegasse a esses índices aqui de ocorrências, tá bom? E uma vez que você chegou a esse índice de ocorrência, é claro que os números aqui estão bem maiores, mas foi mediante justamente o mês de março aqui, tá bom? Então, só para que você entenda que essa estratificação é de algo real que aconteceu. Se eu fosse colocar aqui mediante a esses 35 aqui, então teria que ser números diferenciados, né? Por exemplo, 35, 20, sei lá, 4, 7, nossa, aí já até, e 8, 39, então foi 35, então aqui também vou pôr 2 aqui para pôr. Então, aí eu faço o seguinte, só para a gente ficar exatamente igual a essa realidade aqui, onde eu tenho uma meta de 20 e eu tive 35 índices de problema, eu vou ter que na estratificação, então, os problemas que ocorreram e a soma desses problemas tem que dar 35, porque aqui deu 35. Tá mais coerente? Ok? Não, bacana. Pronto. Bacana, top. Aqui, então, eu estratifiquei todos esses problemas que deram 35. Como que eu fiz isso, Davidson? Eu fiz lá uma folha de verificação durante o meu mês, onde eu fui verificando quais foram os erros ocorridos na minha produção. Dentre esses erros, essas 4 opções aqui tiveram, né, incidência na minha produção, por isso que eu contabilizei somente elas. Se tivesse outras, eu assim também o faria, tá? Então, para a nossa planilha, a gente tem essas ocorrências. Então aqui, eu não sei se vai pegar, porque eu fiz essa planilha em outro Excel, não foi o Excel nessa versão. Aqui eu aperto ordenar, e aí, realmente, essa aqui, olha, nesse onde que eu estou marcando, ficaria por ordem. Tem que habilitar a macro. Habilitando dá para funcionar. Beleza, habilitar macro. Deixa eu caçar isso aqui nesse Excel. Lá em cima. Mas perto tá onde? do. Tá no fórmulas, dados, tá onde? Não, tá no aviso de segurança. Aviso de segurança, as macros foram Verdade, vamos lá. opções. Habilitar este conteúdo. Ótimo. Viu, gente? Se você tiver o mesmo problema aqui, já me ajudaram aí. Ordenar, quando eu clico aqui nesse botão ordenar, o que eu programei na macro? Para colocar as ocorrências por ordem decrescente. Não sei se você tinha percebido, mas não estava. Então, aqui, uma vez que eu mandei ordenar, o que acontece? Coloca ali o índice 20, 9, 4 e 2, ou seja, por ordem decrescente, ok? Aqui também me mostra o valor aqui acumulado de cada um deles. O que é o valor acumulado? Lembra lá na estatística. O primeiro item ele tem 57%. O primeiro e o segundo item vai dar 83%. Primeiro, segundo e terceiro item dá 94%, e os 4 itens, obviamente, precisam dar 100%. Entendido até então? Sim. Aqui, desse outro lado, eu tenho o percentual, no qual ele vai ter o percentual de cada um desses produtos, desses erros, dessas falhas, de uma maneira individual. Beleza? Uma vez feito isso, eu tenho 100% de um problema ali que foi estabelecido e tenho 35 ocorrências conforme aquilo que a gente verificou nesse item aqui anterior. Espero que vocês estejam acompanhando.
Vou passar para frente, tá bom? Ao Ok. clicar na próxima aba, já me apresenta um Pareto. O que é o gráfico de Pareto? É um gráfico de barras que ele necessariamente ele vai ter então as ocorrências no qual foram estabelecidas anteriormente. É claro, pessoal, que eu fiz isso aqui de uma maneira automática, então ele não está configurado bonitinho da maneira que a gente gostaria. Mas você pode então fazer as configurações que você acha necessário. Por exemplo, aqui nesse eixo aqui, como o nosso aqui o maior número é 20, a gente pode ir lado direito do mouse aqui, formatar eixo e colocar de uma maneira automática tudo, o mínimo e o máximo. Que aí, se eu fizer isso, o gráfico já fica mais uniforme, tá? Então, me mostra, eu não estou preocupado agora na formatação, mas eu quero que você fique gravado o conceito, tá bom? No gráfico de Pareto é uma ferramenta no qual nós temos para poder verificar os ofensores da nossa beta. Por que nós não atingimos essa meta? Porque existem falhas que impactaram a nossa produção. E quais são essas falhas? Essas falhas estão aqui contidas aqui embaixo. Deixa eu ver também se eu consigo melhorar só um pouquinho essa parte aqui para vocês enxergarem. Nem sei se melhorou ou piorou, mas ok. Mas, enfim, eu tenho aqui embaixo. Vamos ver se vai dar para eu pelo menos mexer alguma coisa aqui. Então, pessoal, não vamos perder muito tempo com isso não, mas eu acho que agora melhorou. Tá bom. Então aqui eu tenho os produtos, exatamente, vou voltar aqui, ó. Eu tenho exatamente esses problemas que foram levantados aqui atrás, eu tenho no Pareto. E com a ordem no qual lá atrás também nós definimos, tá vendo? Vem embalagem, produto, arranhões e borracha. Olha lá, ó. Embalagem, produto, arranhões e borracha. Exatamente com o número de ocorrências que nós tivemos anteriormente. Lembrando que o total do problema tem que dar 100%. E aqui é aquela porcentagem acumulada. No Pareto, pessoal, fala o seguinte, que eu preciso tratar 80% do meu problema. Então, o que é isso? Eu posso, então, ter 80% tratado. Então, de uma certa maneira, aqui, minha planilha está toda bloqueada, mas o melhor de eu fazer, deixa eu ver aqui se eu consigo desbloquear ela. Proteger planilha. Eu queria dar um jeito, mas enfim. O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: 80% do seu problema que deve ser separado, ou seja, você coloca tipo um quadrado, sabe? Colocando aqui nesses dois itens aqui, ó. Nesse aqui que representa 57% e nesse aqui que representa 83%, porque 80% do seu problema vai ser esse primeiro aqui da embalagem e esse segundo do produto como é que chama? O segundo, produtos com problema no lacre. Então, eu faria algo, eu não consigo mostrar para você, mas onde que está meu mouse aqui? Eu colocaria uma caixa para mostrar que daqui para o lado esquerdo seria os problemas que eu iria atacar, ou seja, que representa 80% do meu problema. Aí você fala assim, professor, e esses outros aqui, arranhões na parte externa e borracha rasgada? De uma maneira estatística, de uma análise estatística, ele só representa 20% do seu problema. A gráfico do Pareto fala o seguinte, essa metodologia fala que se você representa 80% do seu problema, se você conseguir estratificar e tratar as causas raízes, você consegue, então, atingir o resultado no próximo mês. Então, esses dois aqui eu posso até analisar, mas assim em segundo plano. Não vai ser de uma maneira imediata, tá bom? Aqui seria o título do gráfico, vocês podem colocar do jeito que vocês quiserem, mas pode ser, por exemplo, Pareto de falhas na produção para poder
ficar seu gráfico aí certinho, tá bom? Dúvidas aqui no Pareto? Não. Perguntas? Dúvida nenhuma. Tô tranquilo. Vamos embora. Análise das causas. Passando para o próximo aqui, eu tenho, então, que pena que desconfigurou. Eu tenho aqui, pessoal, então, o gráfico de Ishikawa, né, que é de espinha de peixe. Vou tentar aqui deixar esse aqui mais bonitinho, porque na verdade não era para ficar assim, era para ficar desse jeito aqui, ó. Era para ser assim, tá? Depois vocês corrigem os seus aí. Isso é perfumaria, mas só para que vocês saibam. Então, o gráfico de Ishikawa, ou espinha de peixe, ele é justamente parecendo uma espinha, né, de peixe, onde aqui, na cabeça do peixe aqui, você vai ter, então, o problema da sua produção. Então, aqui está dizendo exatamente o problema que foi levantado lá no Pareto. Lembra da embalagem danificada? Ele já puxa para cá, embalagem danificada. Né? Então, e o alto índice de falhas na produção é aquele produto maior, aquele problema geral, né? Alto índice na produção. Então, aqui ele fala que do alto índice da produção, do primeiro problema estratificado, que é a embalagem danificada, quais são as possíveis causas prováveis que resolveram ou que resultaram nessa parte da embalagem. Então, isso mostra que nós podemos, então, ainda estratificar ainda mais essa questão da embalagem danificada. Como que a gente faz isso? Vendo as hipóteses que cada uma delas podem ter acontecido. Então, se tratando de embalagem danificada, eu posso aqui colocar as causas possíveis, ou eu também posso aplicar uma outra ferramenta chamada 6Ms. Não sei se você já ouviu falar. Desculpa. 6Ms. Vocês já ouviram falar dessa ferramenta? Não, ouvi não. Não? Eu já. Então é o seguinte, então me lembra aí, o Davidson. Máquina. Método, máquina, meio ambiente, Peraí, mão de devagar, obra. Devagar. Meio ambiente. Mão de obra. Obra. Método, máquina, meio ambiente, mão de obra. Deixa eu ver, o que mais com M? Material. Material, isso. Material e mais um. Máquina, meio ambiente, mão de obra. Material. Metodologia não, é método. Método. Meio ambiente, mão de obra, material. Máquina. E tem mais um, tá? Vai ter mais um que nós vamos lembrar. Deixa eu ver se eu lembro. Máquina, método, mão de obra. É medição, não? Medição, isso aí. Medição. Salvo. Medição, isso aí. Pronto, 6Ms. Esses 6Ms, pessoal, eu posso basear que cada M vai ser um número desse aqui, ok? Por exemplo, vamos começar com o primeiro aqui, que é a máquina. Então, será que houve problema na máquina para poder ter embalagem danificada? Aí a gente pode perceber, de repente, assim, problema na máquina X no setor Y. Eu tive um problema lá. Se eu quiser estratificar ainda mais, eu posso usar aqui embaixo para poder colocar. De repente, sei lá, agulha, sei lá, agulha quebrada, por exemplo, tá? Que foi o problema nessa máquina em si. O método. Será que o método de trabalho houve alteração por causa dessa questão aqui na embalagem danificada? Talvez possa ter tido uma mudança no método. O método, ao invés de você fazer agora as suas atividades com a mão livre, com a sua mão normal, agora você tem que fazer com luvas,
por causa, sei lá, do vírus. Então, a gente vai colocar, então, que no método, a gente pode colocar alteração no método a respeito dos EPIs, ok? O técnico de segurança do trabalho, né, de repente não conseguiu dimensionar isso bem. Briga com... Entendeu, né, Davis? E aí, meio ambiente, então, o meio ambiente não é o Partido Verde, como a gente sabe, é o que envolve a organização. Então, será que teve alguma alteração no meio ambiente? Talvez o meio ambiente não. Então, pode deixar meio ambiente, ok, por exemplo, não teve nada. Mas como é que poderia ter? Talvez a temperatura do galpão possa ter alterado, talvez possa ter umidade no galpão, talvez possa ter o sistema de ar refrigerado, possa ter tido algum tipo de problema, ok? Isso são problemas. Layout vai entrar onde? Layout? Layout pode entrar também aqui no meio ambiente. O layout é a organização, né, da parte produtiva. Então, ele seria aqui no meio ambiente também. Mão de obra. Talvez também sua equipe era uma equipe nova, ou você tinha ali novatos na sua equipe. Então, vamos falar que receberam, então, 10 novatos. Então, a gente pode colocar 10 novos funcionários no setor. Bom, 10. Não vou colocar novos funcionários, não. Vou colocar 10 funcionários inexperientes no setor. Por quê? Porque o funcionário novato não é um problema, né? Agora, o funcionário inexperiente é um problema. Ok. Material. Se tratando de material, é aquilo que você usa para executar o trabalho. Talvez o material foi ok. Material, ok. Qual que seria um problema de material? Talvez o comprador, naquele mês, ele comprou um material com outra especificação técnica. Talvez o fabricante, ele teve também uma mudança em alguma coisa relacionada a isso. Então, da mesma maneira, também a gente poderia colocar ali, tá bom? E, por último, medição. Medição aqui fala da quantidade, talvez assim, o método mudou. Não o método, como é que eu vou te falar? A medição às vezes a gente fazia a produção de um determinado produto considerando 6 centímetros do produto na embalagem. E agora a medição agora não é 6 mais, agora é 3, entendeu? Poderia ser uma norma da ABNT também? Poderia mudar a norma da ABNT, sim. Poderia também ter alguma especificação relacionada a um determinado tipo de produto que mudou, tá? Alguma coisa nesse aspecto. Mas eu vou colocar velocidade. Entraria a velocidade medição. Ah, legal, legal. Medição, velocidade de produção que você fala? Isso mesmo. Sim, na medição, sim. Se antes produzia, sei lá, vamos falar, Páscoa é um mau exemplo para esse tempo que a gente está passando, mas vamos supor para uma Páscoa bem aquecida, né? Se antes se produzia aí, sei lá, 10 caixas de bombom por turno, aí na época da Páscoa começaram a produzir 70, por exemplo. Então, a medição pode afetar na qualidade do produto, ok? Uma vez feito isso, da estratificação através da ferramenta 6Ms. Aqui a gente tem, olha, problema 2, tá? Aqui, ó, produtos com problema no lacre. E aí ele vai puxando para você o que você precisa saber nessa ferramenta é o seguinte. Quando você seleciona 80%, no caso vai ser esses dois pilares aqui, então esses dois, obrigatoriamente, você tem que estratificar ele na espinha de peixe. Então, esse primeiro da embalagem danificada é a sua primeira espinha de peixe. E o segundo, que produtos com problema no lacre, tem que ser a sua segunda espinha de peixe, tá bom? Então, ou seja, cada pilar ali do Pareto, que até completar 80%, ele vai ser motivo para você estratificar ele aqui na espinha de peixe. Por que a gente faz isso, pessoal?
porque é importante nós sabermos a causa raiz do problema, tá bom? Nós só fazemos isso para a gente poder ver que de uma embalagem danificada existe uma série de outros itens aqui que nós temos que verificar o porquê que essa embalagem foi danificada. Da mesma maneira aqui embaixo, por que esses produtos com problema de lacre ocorreram, eu vou jogar os 6Ms aqui novamente para poder estratificar esses problemas, tá bom? Mas eu vou fazer só com esses aqui para que você possa ver como que eu fiz. Ok até então? Dúvidas? Nenhuma. Posso passar? Sim. As meninas. E aí, as meninas? Gabi e Sheila. Ok? Tá ok. Ok Beleza. também. Qualquer Tá coisa te bom. pergunto depois, que Tá bom. tá tudo novo. Já Tudo ouvi novo? falar, mas tô Mas você assimilando. podia. Mas assim, pergunta, sabe? Porque pode ser que isso possa complementar para alguém, tá? Eu acho que Ok. você não deveria deixar passar, não. Senão pode ter problema depois para você. Tá bom, gente, olha só. Uma vez que eu estou aqui na análise das causas, que é a ferramenta de Chikawa, eu vou para essa próxima aqui, que está assim, análise das hipóteses. Essa ferramenta aqui, na verdade, ela chama GUT, que é gravidade, urgência e tendência, tá bom? Chama GUT. Vocês já ouviram falar sobre ela? Não. Alguém? Eu já tinha ouvido. Você já aplicou, Davidson, que você já trabalhou em indústria? Aliás, você já trabalhou em tudo, né? Mas assim, naquela época da indústria? Lá na Arco a gente utilizava. Bem interessante também. Tá bom, você sabia aplicar ou só você via o povo aplicando? Professor, no nosso caso, era para situações de acidentes, mas ela era aplicada para várias outras. Todas as ferramentas que você mostrou até agora, elas eram aplicadas em várias situações, mas no nosso caso, nosso setor era mais para situações de acidentes. Então me fala aí, como é que era interpretado por vocês? Depois que a gente tem aqui as causas, eu ia entender o que ela poderia impactar no meu problema maior. Então, qual que era a gravidade disso diante o meu problema? A mesma coisa, urgência e a tendência. Qual que era o impacto delas no meu maior problema? Tá, mas como é que você sabia diferenciar gravidade de urgência e de tendência? Professor, eu lembro que tem uma regra, se eu não estiver enganado. Mas agora, quer dizer, eu não lembro agora. Tá bom, então vamos lá. Então, pessoal, quando a gente está falando sobre gravidade, urgência e tendência, esses problemas que foram aqui colocados aqui são exatamente aqueles que foram apresentados nessa estratificação aqui, tá bom? Vamos supor, assim, se vocês quiserem, porque eu coloquei aqui, ó, meio ambiente ok, material e medição. Já que tá ok, eu vou até tirar daqui para que não atrapalhe a parte lá da análise que eu porque aqui aparece 0, é porque justamente eu não coloquei nada lá no outro lado. Então, uma vez que eu falei daquele problema chamado problema na máquina X no setor Y, aí a gravidade desse problema, ou seja, do problema da máquina X no setor Y, será que a gravidade dele, ou seja, o que ele pode impactar o meu produto final? Será que o meu produto ele pode sair com problema por causa dessa máquina? Então, aí a pergunta, você precisa de conhecer um pouco da produção daquele item. Já que os problemas apresentados foram, vamos voltar lá para a gente lembrar, foram a embalagem danificada e problema no lacre, então, será que esse problema aqui da máquina, deixa eu ver aqui, a gente está falando da embalagem, né? Será que quanto que esse problema na máquina X e no setor Y influencia o problema da embalagem? No caso aqui desse problema, não tem nada a ver com a embalagem, tem a ver de repente com, sei lá, talvez um aquecimento de um determinado desse mesmo produto. Então isso impacta muito pouco. Então posso colocar, por exemplo, a gravidade 1. Não tem tanta relevância assim esse problema com o problema no qual a gente está estratificando chamado embalagem danificada, ok? Não é do problema total, não, é dessa embalagem danificada aqui. Então,
qual que é a urgência de eu resolver? Ou seja, será que eu preciso então ter muito esforço para resolver um problema que não está influenciando diretamente naquele problema maior que foi apresentado? Já que ele não tem tanta gravidade, a urgência também de resolver ele é baixa. Posso colocar 1, posso colocar 0. E será que qual que é a tendência disso, ou seja, qual que é a possibilidade disso acontecer novamente para impactar, de repente, a parte da embalagem? Também é baixa, ok? E aqui também eu tenho uma situação de custo que também eu posso avaliar, mas geralmente a ferramenta é gravidade, urgência e tendência, ou eu posso mensurar o custo ou não, tá? Eu posso colocar também o peso do custo. Será que isso é muito caro? Será que não é? Então, eu posso também mensurar isso aqui. Não, isso aqui é tudo muito baixo, tá? Então, eu vou para outra parte, a outra causa influente, que é alteração no método a respeito dos EPIs. Por causa da danada da luva lá, pode ter problema na embalagem. Vamos supor que esse seja o grande problema dessa empresa, tá? Então, qual que é a gravidade? Será que isso, de fato, é grave na parte da embalagem? Então, vamos supor que seja. Então, a gente coloca 5. Pô, isso é muito grave. Essa luva é que tem realmente atrapalhado a questão da embalagem danificada. E aí, a urgência de resolver isso, já que está tendo um problema direto, eu posso colocar que é 5 também, né? Ou seja, através dessas luvas que está sendo um problema dentro da minha organização. E a tendência de resolver, disso impactar, também é alta. Então, eu também colocaria isso numa escala maior, que poderia ser 5 ou 3, a tendência de que isso possa acontecer novamente. Então, eu posso aqui colocar a gravidade, urgência e tendência de acordo com aquilo que eu for descobrindo das causas influentes aqui embaixo, tá bom? Vou fazer aqui novamente, 10 funcionários inexperientes do setor. Vamos falar que esses 10 funcionários, eles não são diretamente da área de embalagem, na área de finalização. Então, a gravidade disso é baixa, é 1. A urgência que esses profissionais, então, sei lá, consigam ter uma certa experiência, vamos colocar que é 3, não é tão urgente assim, mas que seria muito bom se eles tivessem experiências. E a tendência de que esses funcionários impacte diretamente ali naquela produção também é baixa. Então, vamos deixar 1. Quando eu faço essa classificação, aqui no total gera para mim alguns resultados. E se eu mando priorizar, faz da mesma maneira daquele outro, de cima para baixo, de ordem decrescente. Então lá, o EPI ficou com um total de 15, os funcionários ficaram com um total de 5, e o problema na máquina X no setor Y ficou com 4, ok? Entendido até então? Sim. Sim? Gabi, Sheila? Juliano, para mim, como eu te falei, tem muitas coisas novas. Já ouvi falar muitas coisas no meu trabalho, como a escama de Pareto Espinha de e peixe. isso, a espinha de peixe. Tudo que você está falando, eu tenho acompanhado no trabalho, ouvido falar, vendo pessoas elaborar gráficos e outros. Eu estou entendendo o assunto, não estou conseguindo criar dúvidas ainda. Talvez quando eu entender melhor ainda, aí sim eu vou ter bastante dúvida Então na hora faz de o fazer. seguinte, tá? Quando você terminar a nossa aula, você tenta fazer sozinha, tá? Colocando para ver o que que um tem a ver com o outro, porque a tendência é de um problema que inicial a gente ir estratificando até chegar à causa raiz, tá bom? Então por isso que a gente está aqui, a gente, por exemplo, na ferramenta Gucci, eu não estou mais lembrando do meu problema de alto índice de falha na produção. Aqui no Gucci eu já estou tratando exatamente de um problema específico que é relacionado à embalagem danificada, tá? Então cada hora eu estou desdobrando mais e chegando em lugares que eu não sabia. Essa é a intenção dessa ferramenta, tá bom? É como se fosse um detalhamento Isso, do isso, um problema. detalhamento. Exatamente isso. Cada hora eu estou chegando mais baixo no problema, mais na causa raiz. Porque a gente entende que se a gente chegar lá na causa raiz e resolver a causa raiz, vai ser um efeito também inversamente proporcional. Então tudo vai ficar muito bom, tá bom? Tá bom, Então, beleza. na próxima aba aqui, eu tenho os 5 porquês. Também é uma outra ferramenta que a gente aplica. Então aqui está aqui, alteração
do método a respeito. Deixa eu ver o que está escrito lá. Alteração do método a respeito dos EPIs. Vem para cá. Aí eu pergunto assim, ó. Por quê? Por que teve alteração nesse método? Aí eu vou colocar aqui, ó. Para proteger os funcionários. O técnico de segurança mandou para proteger os funcionários. Se eu coloco aqui, nesse item aqui, ele já passa para cá a mesma coisa que eu escrevi. Aí a pergunta do porquê vai para o de baixo. Por que proteger os funcionários? Por que você tem que proteger, hein, Dave, se você quer da segurança? Para que os mesmos não se acidentam. Para garantir A a integridade física deles saúde. mesmos. Isso, a saúde do funcionário. Para que eu vou garantir a saúde do funcionário, hein? Para que não Para haja absenteísmo. isso, evitar absenteísmo. Para que eu vou evitar absenteísmo? Para que não tenha Para... rotatividade? Pode ser também. Ou para não impactar a produção. Também do turnover aí. Aí, por que eu não quero impactar a produção? Aí, chega um determinado momento que você para, tá? Que tem hora que as perguntas do porquê ficam idiota. Mas para que não impactar a produção? Para manter a lucratividade. Tá bom? Então, terminei. Quando eu termino aqui pergunta aqui, ó, o que fazer? O que fazer mediante ao quê? A essas últimas questões que foram perguntadas, ok? Eu não vou ir por aqui de cima, não. Então, tem que ter uma ação relacionada à estratificação desse problema. Então, a primeira coisa era o EPI, né? Era o método EPI. A gente viu que era para proteger funcionário. De proteger funcionário para garantir, né, a saúde dele, para evitar absenteísmo e para não impactar a produção. Então, o que eu tenho que fazer então para resolver esse problema? O que vocês me orientam aí, pessoal? Qual uma ação que eu posso falar ou sugerir para poder resolver isso? Quer fazer um treinamento sobre esses EPIs? Pode fazer um treinamento também, mas eu posso também, por exemplo, ver um outro tipo de luva, por exemplo, para não atrapalhar a embalagem? O que vocês acham? Sim. Né? Eu posso colocar aqui, ó, desenvolver outro tipo de repente, material dos EPIs para não impactar na produção. Ok? Posso desenvolver outro material. Tem mais alguma coisa que eu posso fazer? Consegue enxergar mais alguma outra coisa? Posso treinar, igual foi falado aí, treinar os funcionários na utilização dos EPIs, ok? O que mais que eu posso fazer? Impactar absenteísmo e tal. Eu acho que é por aí, tá bom. Professor, Ah, só gerou uma dúvida em mim. Primeiro, por que 3 deles ficaram de vermelho e na hora que você pensou no que fazer, você tá pensando nos motivos, aí eu me perdi aí. eu tô sempre pensando, não nesses primeiros fatos aqui, tá bom? Eu tenho que pensar sempre nessas partes aqui finais, tá bom? Os motivos. O porquê você pergunta, mas aí a gente tem alguns motivos que isso acontece. O que eu vou fazer com esses motivos? É isso que eu tenho que entender, tá? E quando essa questão de verde e vermelho, eu confesso para você que é uma questão de configuração mesmo. Mas o bom é você sempre basear a sua ação
naquilo que for último ou penúltimo, tá? Para que você consiga chegar à causa raiz daquilo que foi sendo desdobrado. Então, a princípio, aqui a gente pensava que era um problema só no EPI, mas aqui embaixo a gente está vendo que, por causa desse EPI, está tendo problemas aqui para não impactar a lucratividade da empresa. Ou seja, que através do EPI tem a questão da proteção dos funcionários, que tem a questão para garantir o absenteísmo e que tem também para impactar a produção e da produção vai para a lucratividade. Então, tudo isso é uma estratificação. O que eu preciso fazer mediante essas causas raízes que eu consegui identificar através de um item desse? Ok? É isso que eu preciso fazer. Aqui embaixo, por exemplo, 10 funcionários inexperientes, a mesma coisa. Por que eu tenho 10 funcionários inexperientes? Porque foram contratados recentemente. Por que eles foram contratados recentemente? Porque a empresa ampliou o quadro de funcionários. Por que ela ampliou o quadro de funcionários? Porque é necessário atender novos contratos. Por que eu tenho que atender novos contratos? Porque a empresa cresceu a produção. Por que ela cresceu a produção? É ridículo, por causa que, né, a gente já está falando dos contratos. Então, aqui o que eu vou fazer? Já que eu estou falando que a empresa teve que ter funcionário inexperiente porque ela teve novos contratos, que ela cresceu e tudo mais, então a única coisa que eu tenho que fazer é o quê, pessoal? A única não, tem algumas opções. Eu posso contratar funcionários com experiência nas próximas vezes. Eu posso também dar um treinamento mais eficaz para esse pessoal, tá bom? Eu posso ter algumas ações que podem, assim, ajudar essa falta de funcionário inexperiente, tá bom? Da mesma maneira, essa causa 3 aqui. Sei que o horário já está ficando avançado, então eu vou passar para não ter problema com vocês. Aqui, pessoal, nesse último aqui, esse é como se fosse um plano de ação, tá bom? E aqui eu chamei de relatório de tratamento de anomalia, porque como eu não alcancei a meta, então ele virou um tratamento de anomalia, porque a meta não foi alcançada, tá bom? Aqui ele já vem preenchido para mim aquela meta inicial lá da frente, tá? E os pontos problemáticos são exatamente os pontos que foram aqui estratificados mediante os cinco porquês aqui. Alteração no método, né? Os 10 funcionários e o problema da máquina. Então, vamos ver como é que foi colocado aqui, como ponto problemático. O tipo de ação, ele vai ser corretiva, porque você não alcançou a meta. Então, ele é sempre corretiva. As ações, aqui foram exatamente aquelas que eu coloquei aqui, o que fazer, tá? Então, o que fazer relacionado à alteração ali do método, né, ou do EPI, eu tenho aqui com vocês, então, algumas ações que eu posso colocar. Eu vou colocar início e fim, lembrando que como eu não atingi a meta foi no mês de março, né, então eu vou colocar, então, durante o mês de março, sei lá, do dia 2, do 3, até o dia, sei lá, até o dia 10 do 3. Aí você fala, professor, por que você não colocar até o último dia do mês? Porque se eu esperar para executar essa ação lá para o final do mês, então eu não vou atingir a meta de novo para o próximo mês. Eu tenho que resolver esse problema rápido, tá? Então por isso que eu coloco bem rapidinho para resolver. E o responsável aqui eu coloco o nome da pessoa que é responsável, Juliano Ferraz. E assim eu vou colocando ações aqui mediante aos problemas que eu fui estratificando por causa do não atingimento de uma meta exatamente no mês de março. Entenderam, pessoal? Alô? Eu consegui entender tudo, professor. Opa, entendi. Vocês Tava antes. E aí? Antes de começar essa aula, eu tava morrendo de sono e acordei demais, cara. Que bom. Mas entenderam, então, como que funciona? Claro que a gente precisa treinar, tá, pessoal? A gente precisa treinar, a gente precisa ter aí
um exercíciozinho para vocês pensarem e tentar colocar dentro dessa ferramenta. E uma vez que vocês colocarem, vocês vão ver que a utilização dela não é difícil da maneira que a gente imagina, tá bom? Mas é bem relacionado à maneira que você executa e a maneira que você apresenta ela. Mas deixa eu te contar, uma ferramenta sensacional, na verdade, são várias ferramentas que nós utilizamos aí, e a gente utiliza isso muito para consultoria. Chega numa empresa, tem um problema, eu vou estratificar esse problema de acordo com as ferramentas da qualidade, para eu tomar ações bem assertivas, se tratando daquilo que eu desejo atuar. Então, eu, como administrador, eu não vou tomar atitudes ou ações que são da minha cabeça ou da minha experiência. Eu vou tomar atitudes ou ações de acordo com aquilo que eu estratifiquei conforme as ferramentas me apresentaram. Então, vocês, como administradores, precisam ser como médico. O médico, quando você faz alguma consulta, ele não te dá uma receita médica ou um determinado medicamento para que você melhore. Ele fala o seguinte: vá fazer exames. E os exames que ele vai fazendo, que são as ferramentas da qualidade, vão apontar para ele exatamente a causa raiz do problema e mostrar em qual área que ele precisa de atuar. E não necessariamente de uma febre aparente que às vezes você está apresentando. Essa febre tem ali uma infecção por trás e através de um exame que você vai mostrar isso. Entendeu como que é? Da mesma forma, nós, como médicos da organização, a gente vê os problemas e trata, né, de acordo com aquilo que nós vamos estratificando conforme o material que é nos colocado. Uma outra coisa que é importante falar é que o médico mata uma pessoa, né? Um administrador mata uma empresa toda, que pode gerar uma série de problemas econômicos, né, e que podem aí gerar até óbitos de muitos, ok? Essa é a sua responsabilidade. Dúvidas? Falem comigo. Professor, até então não. Tem que ver na prática, colocar isso aqui em prática, mas... Então treine, okay. Tá bom? Treine essa ferramenta que eu acho que é muito interessante para vocês. Ok? Vamos ficar por aqui? Ok. Ok. Até online, faço vocês ficarem até o último momento, hein? Não é? Isso. Tô até me constrangido agora. Mas pois é. Então até mais, fique com Deus. Foi muito bom estar com vocês aqui. E a gente vai se falando aí, tá bom? Até amanhã. Você manda a aula para nós, viu? Vou mandar. Vou subir agora no YouTube. Beleza. Até mais. Um abraço. Boa noite. Mais, Obrigado. tchau.